Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 20 de julho de 2025, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário e se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Nossa leitura de hoje será feita em Esther, capítulos 5, 6, 7 e 8. Posteriormente, nós leremos Atos, capítulo 17, dos versículos 16 até o capítulo 18, versículo 4. Antes, porém, quero orar com vocês. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, pela tua bondade, pela tua longanimidade, pela tua onipotência, onipresença e onisciência. Pai, te louvamos por todos os teus atributos e rogamos ao Senhor, Pai, que esteja conosco nesse dia, em tudo que formos fazer, em especial nesse momento em que leremos a palavra do Senhor. Que o Senhor tire de nós todos os pensamentos que não auxiliam nesse momento, tudo aquilo, ó Deus, que não provém de Ti. Nos dê a mente, ó Pai, pronta para receber a Tua palavra, o coração disposto a guardá-la, para que não pequemos contra Ti. Perdoa, pois, os nossos pecados e ilumina-nos nesta leitura. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura sem mais delongas. Esther, capítulo 5. Esther convida ao rei e Amã para um banquete. Ao terceiro dia, Esther se aproximou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: Que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: Se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: Qual é a tua petição e se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: Minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia, alegre, de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: A própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete.
A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Esther capítulo 6. Amã forçado a honrar a Mordecai. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer os livros dos feitos memoráveis e neles se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Esther capítulo 7. Esther denuncia Amã, que é enforcado. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-se por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther.
Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Ester, capítulo 8. Os judeus são autorizados a resistir. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei, se lhe lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrado, escreva-se que se revogue os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o 3º mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, e cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes criados na coudelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens, num mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em jinetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus
tinha caído sobre eles. Atos capítulo 17, do versículo 16 até o capítulo 18, versículo 4. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que as divindades é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Uns zombam, outros creem. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Atos 18, de 1 a 4. Paulo em Corinto. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Encerramos nossa leitura por hoje. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes,
pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Salmo 67. Agora eu vou parabenizar os aniversariantes desse dia 20 e convido você a vir comigo. Bora lá! Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 20 de julho de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados. Parabéns também aos bebezinhos que completam hoje mais um mês de vida. E os aniversariantes especiais de hoje são Rodrigo Rezende, lá de Tuiutaba, Minas Gerais, a Ana Maria, em Cordeirópolis, São Paulo, o Leonardo Teixeira, lá em Barra do Garças, Mato Grosso, e a Ana Paula Campos, em Tesouro, Mato Grosso. Que Deus abençoe vocês grandemente. Quero orar por vocês hoje. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, sou grata ao Senhor por conceder ao Rodrigo, à Ana Maria, ao Leonardo e à Ana Paula mais um ano de vida. Pai, em nome de Jesus, rogo pela vida de cada um deles, ó Pai, pedindo que o Senhor os assista em todos os momentos de lutas e dificuldades, que o Senhor fortaleça, ó Pai, sua vida e dê, ó Deus, a cada um dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, saúde, sabedoria, discernimento, de muitas felicidades, muitos anos de vida. Que a tua graça salvadora alcance a todos aqueles que ainda, Pai, não se renderam a Ti, em nome de Jesus. E que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja com cada aniversariante, com cada casal e cada bebezinho nesse dia, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos